Olá a todos, estamos então em direto do Salão Nobre AGAs, do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, onde estreia esta quarta-feira a peça Tartufo, de Molière, encenada por Tonanquito, num projeto que envolve 4 escolas superiores de arte dramática de Portugal, Espanha e França, em parceria com 4 teatros destes países. Em 2022 celebram-se os 400 anos do nascimento de Molière, o dramaturgo francês cujas obras atravessaram fronteiras geográficas e temporais. Prova disso mesmo é estarmos aqui hoje, neste teatro histórico, um dia antes de 8 estudantes portugueses, franceses e espanhóis representarem Tartufo. E foi com o objetivo de criticar todos os hipócritas da sua época que Molière escreveu Tartufo, missão cumprida, já que a primeira versão de 1664 foi censurada e a versão final só surge em 1669. Mais de 350 anos depois, os jogos de poder, a hipocrisia, a manipulação, a tartufaria mantêm-se de pedra e cal. Temos connosco Pedro Penin, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II. Olá, boa tarde. E Tonanquito, encenador deste Tartufo. Obrigada aos dois por estarem connosco. Pedro Penin, diz-se que Molière é um autor intemporal e universal. Este Tartufo nasce de um projeto internacional chamado Nós, com 4 teatros e 4 escolas superiores de arte dramática. Como é que surgiu este projeto? Este projeto surge em 2015 e depois tem um pequeno interregno e depois é retomado agora com este novo fôlego por estar também França, porque antes era só Galiza, Porto e Lisboa e agora temos também Lyon, que nos deixa muito, muito contentes. É um projeto que eu já participei, eu fui o encenador da primeira versão. Acho que é um projeto muito dinâmico pelas relações que se conseguem criar entre encenadores e estudantes. Eu continuo a trabalhar com alguns dos alunos com quem fiz este projeto já há 7 anos. Portanto, é uma prova da grande vitalidade de projetos como este e, obviamente, acho que há aqui um fator que é relevante, que é o mais relevante, acho eu, que é o facto dos alunos estarem em contacto com encenadores que estão a trabalhar, que têm também eles próprios uma relevância artística, que é o caso, obviamente, de Tonanquito, e esse contacto não é só um contacto pedagógico, mas é um contacto real com a atividade teatral e, neste caso, com um encenador português muito reconhecido. E estamos a falar, portanto, de estudantes, ou seja, ainda não profissionais, se assim se pode dizer. Porque é investir num elenco tão jovem? O que é que isso traz, este elenco mais inexperiente, numa encenação mais experimental, talvez? Eu acho que a expectativa dos alunos quando saem de uma escola é de facto entrarem no mercado de trabalho e obviamente aqui em Portugal, e suponho que nos outros países será parecido, há bastantes barreiras, é uma dificuldade sempre pensar como é que os alunos se inserem nesse mesmo mercado e este projeto dá lugar a que isso seja mais fácil, a que esse processo se consiga completar de uma maneira mais estruturada, digamos assim. E nesse sentido acho que para os alunos é uma ótima oportunidade, não só por esse contacto com o encenador, neste caso com contacto com um texto clássico também, que acaba por ser sempre também bastante valioso, e depois poder fazer uma digressão, estar aqui no Teatro Nacional, ir ao Teatro Nacional São João no Porto, há aqui uma quantidade de fatores que são muito... E também a Santiago de Compostela. E Santiago, claro, são muito atrativos para jovens atores. Tonanquito, de todo o repertório de Molière, escolheram Tartufo. Porquê e como é que foi a seleção? Foi muito imediato, portanto, algumas já conhecia, eu gosto muito do Misantropo, claro, mas achei que não era a indicada para os alunos, era muito difícil. E li o Tartufo que não conhecia e achei que era aquela que mais fazia sentido, não só pelo número de personagens e poder ter uma distribuição igual por todos os alunos, para mim era uma coisa fundamental, exatamente por esta questão que o Pedro também disse, quer dizer, é um primeiro contacto que também vão ter com uma experiência profissional nos teatros, portanto era importante para mim que todos tivessem o mesmo peso, o mesmo trabalho e depois porque acho que o tema que o Tartufo levanta era o ideal para falar hoje em dia. Precisamente, para si, o que é que conta Tartufo? Para mim conta uma casa que está em desordem, que eu acho que é o principal, mais do que irmos à personagem de Tartufo, que é um manipulador, que isso é evidente encontrar nos dias de hoje, e esse é o grande ponto que encontramos, mas o que eu encontrei uma segunda leitura foi uma casa que está num caos, uma casa onde havia uma liberdade
para os filhos. O próprio Orgon, o dono da casa, tem uma segunda mulher, não sabe se morreu a primeira, se o que é que aconteceu, possivelmente sim, porque naquela altura não havia divórcios, né? Ou se havia, tinha que ser com uma certa autorização, mas interessava-me abordar esta questão de uma família que é livre, que tem um pensamento diferente com o resto da sociedade, e o facto daquela pessoa entrar e mudar o pensamento do patriarca, não é? E vai ali sacudir tudo. Vai fazer com que aquela causa fique numa desordem. E isso foi o que me interessou mais na peça do Tartufo, que eu acho que é dos grandes temas sociais com que temos que enfrentar hoje em dia. Molière já tinha sacudido na época dele a sociedade com o que ele escrevia. Tartufo acaba por ter essa força subversiva, essa insolência, essa crítica da falsa beatice. Vocês mudaram o género de uma das personagens principais. O Valério, inicialmente prometido em casamento a Mariana, passa a Valéria. Aliás, esta história de amor quase faz sombra ao próprio Tartufo, e é o cartaz da peça também. Porquê esta opção? Porque acho que para mim é importante quando abordo estas peças clássicas, que no fundo é aquilo, o meu trabalho é assente nisso, é sempre perceber onde é que eu estou. Portanto, e o texto que eu escolho tem que vibrar nos dias de hoje. Portanto, ao encontrar esta peça, mais uma vez, um homem que se casa com a mulher e que fica em perigo, porque não ser uma mulher, ainda mais para sublinhar este caráter conservador do próprio Orgon, que, sem falar sobre isso, porque a peça não fala sobre isso, mas de repente ele também impede o casamento, porque há um casamento entre duas mulheres, entre a filha dele. Uma segunda leitura, portanto. Uma segunda leitura, exatamente, na peça, e acho que faz todo o sentido, se eu quero falar sobre o conservadorismo e sobre o velho e o novo, então estava uma porta aberta muito, muito boa para eu poder aproveitar, e é essencial. Pedro, eu estaria tentada a dizer, aliás, como disse o Tonanquito, que a história do Tartufo é uma guerra entre a tentativa de preservação da velha ordem conservadora e uma tentativa de emancipação e de libertação, com a religião como pano de fundo. Ou seja, Tartufo é mesmo o hipócrita ou é a família onde ele vai parar que é hipócrita? Eu acho que, como muitas vezes acontece com o Molière, há muitas metáforas que servem a muitas cabeças, muitos chapéus que servem a muitas cabeças, e no fundo essa é a grande pertinência, e por ainda estarmos hoje em dia a traduzir, a adaptar, a fazer Molière, e sobretudo pensando que são jovens, são corpos e vozes de 2022, e acho que é aí nesse confronto que se estabelece também a chama e o interesse de fazer este espetáculo, em que depois todas as temáticas, e acontece no Tartufo, como acontece em quase todas as peças de Molière, e acho que a força da sua dramaturgia no fundo é essa, de ainda continuarem a dialogar com o nosso tempo, se calhar não da mesma forma, o vocabulário eventualmente é necessário às vezes adaptá-lo, outras vezes tentar, enfim, traduzi-lo de uma outra maneira. Acho que o processo de tradução também pode ser muito criativo nesse sentido, mas sempre de aproximar à nossa sensibilidade, das pessoas que estão vivas em 2022 e que no fundo estão também no palco. Precisamente, a peça é interpretada em português, francês e espanhol. Como é que isto é... Galego, desculpa. Galego. Como é que isto é articulado? Como é que se adapta ainda por cima para uma linguagem contemporânea, um texto que foi escrito no século XVII e agora em várias línguas? Olha, foi mais fácil do que eu pensava. E nisso é fantástico perceber que a língua, realmente, aquela coisa que dissemos, a dança é mais fácil porque não tem texto, mas de repente haver um francês a falar com um português, ou pronto, estranho ali durante 10 minutos, mas quer dizer, o teatro também é ficção, quer dizer, é tudo mentira, é verdade e mentira ao mesmo tempo. Portanto, a língua não é mesmo uma barreira, se aquilo que tivermos a comunicar são coisas muito concretas. E são situações, e aquilo que o Pedro dizia é muito importante, são corpos, neste caso de miúdos, mas são corpos que querem coisas. E a partir daí há todo um trabalho que é potenciado pela diferença das línguas. Portanto, eu nunca encontrei uma barreira, encontrei mais uma barreira de como é que eu me poderia dirigir para o coletivo. Exatamente, como é que foi esse processo? Ainda por cima, três países, como é que fizeram os ensaios? Os ensaios basicamente eram em inglês, quando eu queria falar para toda a gente, mas rapidamente ali ao final de ainda demorei algum tempo, ao final de 3 semanas, para não haver equívocos, comecei a falar em português, porque
os portugueses e com os galegos, e em francês com os franceses, para não haver mesmo dúvidas de entendimento sobre aquilo que eu pretendia e sobretudo o que eles queriam dizer-me a mim também. Portanto, eu não sou um craque em inglês, portanto, é uma língua que está à mão para todos podermos comunicar, mas falámos cada um na sua língua. E o espetáculo tem uma característica que nós mantivemos o original em francês. A tradução portuguesa é do Manuel João Gomes, que é ali de 89, se não estou em erro, e a tradução galega é de 2016, numa versão mais contemporânea. Portanto, há um sabor pronto, antigo do Molière, que é difícil mesmo perceber o francês, um português que tem um sabor, assim, um toque antigo, e uma versão galega que toda a gente percebe, porque são pessoas a falar hoje em dia. Portanto, achei que era interessante também fazer esta viagem pelo tempo. E em termos de logísticos, como é que foi? Vocês encenaram aqui? Vocês foram... Estivemos a ensaiar na Escola Superior de Teatro e Cinema e chegámos aqui a semana passada, já com a montagem feita e nesta reta final para o espetáculo. E em termos técnicos, a cenografia, os figurinos, o desenho de luz, a sonoplastia, enfim, também há técnicos das diferentes escolas, não são só os atores? Não, isso eu acho que é um dos pontos mesmo fortes do projeto, é que não vou só escolher atores para integrarem o projeto, vou escolher também a equipa artística toda do projeto, portanto são 16. Para além dos 8 atores, há 8 pessoas para cada uma das funções. Os bastidores. Portanto, desde a produção à direção de cena, portanto, toda a gente. Aí é que eu acho que já era interessante trabalhar com atores novos e de diferentes línguas e em contextos culturais muito diferentes, e entre eles também muito, muito diferentes, mas, sobretudo, trabalhar com uma equipa com que eu não estou habituado a trabalhar. Também é um desafio. Também é um grande desafio. E precisamente, por exemplo, em relação ao espaço de cena, ele é aberto, tem um pano púrpura, quase papal, que domina ali a cena. Quais é que foram as intenções? Olha, portanto, eu sempre que... Eu passei também um bocadinho a minha metodologia de trabalho e como é que eu penso a cenografia. Pronto, com as pessoas com quem eu trabalho é mais fácil, eu já não falo muito, não é? O Daniel lá faz umas coisas incríveis, o Fernando também, o Tenente, mas aqui era mais ouvi-los e tal como os atores, pôr esta equipa toda também mais exposta. O que é que vocês querem fazer? Eu não acredito em atores e cenógrafos que só fazem aquilo que o encenador diz, portanto acho que são todos criadores. Eu nunca sei de onde é que está a boa ideia, portanto é ouvir o máximo de pessoas possíveis e tentar que todos cheguem ao mesmo ponto, que a luz não vai trabalhar contra o cenário, que o cenário não vai trabalhar contra os figurinos, portanto pô-los mais a ouvir, que no fundo este trabalho é um trabalho coletivo. Portanto, eu acho que isso é muito importante, ainda por cima deste grupo, que é um grupo de finalistas que passaram 3 anos em pandemia, não é? Portanto, acho que a capacidade de escuta também está um bocadinho reduzida e pô-los mais em confronto uns com os outros, com as diferenças estéticas que se calhar já começam a apurar ou a querer experimentar e, no fundo, tentar o melhor dos mundos, que é conciliar as vontades de toda a gente. Pedro, e agora, já falou há pouco um pouco, mas agora qual é que é o percurso do espetáculo? Portanto, estreia aqui, amanhã e depois? Porto, Galiza, seguinte, e depois no fim, Lyon. Acho que é aqui também um lado muito interessante que o Tana estava a falar. O espetáculo o projeto é desafiante para os alunos, mas também é muito desafiante para os encenadores, porque não só estão a trabalhar com uma equipa totalmente nova, como te obriga também, eu acho que senti isso e tu traz sentido certamente, a reafirmar as tuas convicções e muitas delas a pô-las em questão. E depois a questão da língua, acho que o projeto é também desafiante e é também arriscado, porque o uso da língua é um uso lúdico também. Não é um uso conservador e, neste sentido, as línguas são organismos vivos e fica provado também nesta conjugação, neste caso de 3 línguas distintas, mas que muitas vezes, e isso acontecia-me também, e ter-te-á acontecido, tu já não sabes exatamente que língua é que estás a falar, porque é um processo natural de mistura. E essas misturas
que são de facto ao nível linguístico, mas que são também ao nível estético, que são ao nível das práticas artísticas, acabam por ser muito enriquecedoras para estes alunos que estão ainda em formação e estão também em processo de formação, e para os encenadores acho que é um momento que pode ser um momento bom de fazer o ponto, que é sempre uma coisa que nós precisamos, de parar um bocadinho para pensar nas nossas práticas, e quando estás a falar com alunos, necessariamente adaptas o teu discurso, porque já não há essa questão de eu não preciso sequer de falar, porque são pessoas que eu não conheço, portanto preciso outra vez de voltar a falar, e ao mesmo tempo de poder baralhar as tuas próprias convicções, e acho que isso é muito positivo. Interessante. E o público não sai baralhado se ouvir 3 línguas de repente de um texto setecentista ainda por cima? Temos que esperar pela estreia. Eu acho que o público percebe sempre coisas que nós não percebemos quando estamos a montar espetáculos. Portanto, eu nunca penso muito no público nesse aspecto. E se ficar baralhado, é deixar estar. Eu ando baralhado com tanta coisa. Também faz bem. O Tartufo, como o Dom Juan, como o Misantropo, por exemplo, talvez seja dos textos mais duros de Molière. Pedro, faz sentido falarmos em comédia? Pois, eu acho que o Molière aí tem 2 vertentes bastante distintas. Uma em que a comédia é quase evidente, é quase como se fosse uma espécie de comboio que não para em nenhuma estação, que assim que arranca a comédia instala-se e vai por aí fora. E depois outras peças onde eventualmente se inclui o Tartufo e também o Misantropo, que são mais modernas no sentido mais psicologizante do termo, onde as personagens já são menos tipificadas, onde já querem coisas às vezes contraditórias, onde a sua ação é menos previsível também, e acho que quer uma quer outra tem as suas vantagens e desvantagens, no sentido que tem a sua força e terão também o sentido da interpretação pode ser muito vasto. Acho que as peças psicológicas eventualmente estão-nos mais próximas e que por isso nos são mais atrativas nesse sentido. Pela sua contradição também. E isso torna-se um material mais saboroso para trabalhar. O que é que espera? Já disse que não se preocupa com o público por aí além, mas o que é que espera que os espectadores levem para casa? Um despertar de questionamentos, de tensões no teatro íntimo de cada um? É assim, quer dizer, obviamente que eu quero que as pessoas gostem de espetáculo e que gostem muito deles. Isso é a coisa que mais me preocupa, é que os levem para casa. Acho que há sempre um bocadinho de... Se conseguirmos que as pessoas vão para casa a pensar um bocadinho na vida delas, eu acho que é fantástico. E acho que, sobretudo, o que nós temos que fazer é provocar. Quer dizer, que foi aquilo que o Molière faz e os grandes dramaturgos, não é? Há uma provocação. Quais são as consequências dessa provocação? Não sei. Mas espero que aquilo que eu esteja a fazer, para 1, 2 pessoas, uma por dia, que se sinta provocada e que vá... ou que saia muito incomodada, ou que saia, pá, é mesmo isto, concordo com e não concordo com isto. E não interessa nada se é Molière, se é o miúdo que está a começar a escrever agora e que tem um grande texto, uma grande ideia. Portanto, não interessa nada sobre quem é que está a fazer. Interessa é o que é que aquilo me vai provocar, o que é que aquilo me interessa para a minha vida. E isso, sim, quer dizer, é a única coisa que eu ainda continuo a levantar-me para fazer isto, é porque ainda me apetece provocar sentimentos, pensamentos, reflexões, que se sintam mal, que se sintam bem também, porque é preciso que também a gente se divertir com o que a gente vem ver. Portanto, interessa-me de certa maneira só provocar. Depois cada um reage à sua maneira. Muito bem. E assim terminamos esta entrevista em direto do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Obrigada ao diretor do Teatro, Pedro Peninho, e ao encenador Tonan Quito por terem aceitado este desafio e por nos terem aberto as portas deste teatro. Tartufo de Molière, encenado por Tonan Quito, sobe ao palco do Teatro Nacional Dona Maria II esta quarta-feira e depois vai para o Porto, Santiago de Compostela e Lyon. Obrigada também aos nossos técnicos, Romain Ferré e Richard Rifonneau, que nos acompanham aqui em Lisboa.